Olá, povo santo, mais uma programação Show da Fé Rio de Janeiro. Eu quero chamar a sua atenção para hoje, que vai ser uma bênção. Eu sou o pastor Paulo Borges, pastor da sede regional do Alcântara, ali em São Gonçalo, e é uma alegria imensa ter você aqui com a gente, participando sempre desse programa, que traz sempre ali algo que leva ao seu coração, sabe, dias de fé e de vitória. Então, vamos ao texto de hoje, que nos chama muito a atenção, porque foi um grande milagre realizado por Jesus na ocasião. Ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, vai trazer para a gente o entendimento de que, sabe, a maneira certa de nós estarmos recebendo o milagre, a bênção, sabe, vem de uma orientação que Jesus traz. Mas vamos ver algo bem inusitado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como é que se faz num caso como esse, desse homem que se encontrava com seus ouvidos bloqueados? Como é que esse homem ia ouvir para ter fé? Mas veja o que acontece. O texto diz ali no verso 34, 35 e também o versículo 37. E diz assim: E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E admirando-se sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glória a Deus. Bem, nós vemos que esse homem, ele tinha dois problemas. Ele era surdo, completamente surdo, mas ele tinha um sério problema para falar. Ele não falava completamente, mas ele tinha essa dificuldade. O que me impressiona nesse milagre é o que acontece ali. Nós vemos que, como disse antes, a fé vem pelo quê? Ela vem por ouvir. Mas a Bíblia diz como ouvirão, né? Como crerão se não há, né? Que anuncia, né? A palavra de Deus. Esse homem precisava ouvir o Evangelho, ele precisava ouvir a boa nova para que ele pudesse ter fé no seu coração e assim exercer sua autoridade espiritual para que a sua vida fosse abençoada, liberta de certas situações. Ou seja, uma vida bem-sucedida com Deus é quando você ouve e fala o que você precisa da palavra para manifestar o poder de Deus. Mas no caso desse homem, era uma situação bem inusitada. Um homem que não podia ouvir. Então, como é que ele acreditaria, sabe, numa palavra sem que tivesse ouvido ela, sem que tivesse noção do que ela queria trazer? Naquela época, não existia, né, Libras, né, para que essa pessoa pudesse, né, receber aquela linguagem de sinais. Então, esse homem já era difícil, né, as pessoas não liam, não sabiam escrever, já tinha essas limitações. Imagine esse homem com essas duas dificuldades. Mas você reparou que Jesus não curou primeiro, foi a fala, não. Jesus pôs os dedos aonde? Nos seus ouvidos e mandou que os ouvidos se abrissem. E à medida que os ouvidos se abriram, o que é que aconteceu? Ele também automaticamente passou o quê? A falar. Jesus não orou para que a língua, né, a boca dele voltasse a falar normalmente, mas falou primeiro que os ouvidos se abrissem. Depois que os nossos ouvidos espirituais se abrem e a gente realmente consegue ouvir a voz de Deus no coração, o que é que acontece? Nós começamos a liberar com a nossa vida as bênçãos do Senhor. Então aquele homem, depois que os ouvidos se abriram, também se destravou a voz dele, a língua se desprendeu e ele passou a falar. Veja, a mesma coisa com a gente. Se nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos agir com a autoridade que traz bênção e vitória para a nossa vida. Então, ouça mais do que fale, ouça mais do que falar. Passe a adotar para a sua vida essa maneira de pensar. Primeiro se ouve a palavra e depois você fala ela para que ela manifeste vitória na sua vida. Glória a Deus. Você entendeu isso? Eu acredito que o problema não era uma fala, não era a boca, mas era o ouvido. Se nós não ouvirmos, não temos fé. Vamos ao momento de oração, em nome de Jesus, para que Deus abra os seus ouvidos. Senhor Jesus, quantas pessoas podem estar com seus ouvidos espirituais bloqueados? Mas como Jesus disse naquele dia, Efatá, abre-te. Meu Deus, que se abram agora, em nome de Jesus, os ouvidos espirituais. Que se destrave agora, meu Deus, as palavras que levam vitória para a vida desta pessoa. E a partir de hoje, ouvindo a palavra, elas nunca mais fechem a sua boca para as bênçãos que o Senhor tem a oferecer.
porque elas vão confessar vitória, elas vão confessar bênção, elas vão declarar: eu já venci, eu já conquistei, eu já recebi a minha vitória. Mas, meu Deus, fala que o coração está cheio, e o coração se enche quando os ouvidos estão abertos para receber a palavra da fé. Senhor, que este povo receba hoje fé suficiente para viver um novo tempo de vitórias na sua vida, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, que maravilha, hein? Seus ouvidos estão abertos e agora confesse vitórias para você e para sua casa, em nome de Jesus. Deixa eu chamar a sua atenção para os domingos. Nossos domingos sempre são recheados de louvor, adoração, busca de Deus, uma mensagem para os filhos de Deus. Você é um filho de Deus, então domingo você não pode ficar de fora da igreja. Domingo nos nossos horários de 8, 10, 15 e 18 horas. Mas tome nota do endereço, para você saber onde é. Rua Manuel João Gonçalves, número 500, coração do Alcântara, ali em São Gonçalo. Você vai ser recebido com muita alegria. O povo de Alcântara lá, muito feliz, festeiro. Vai ser uma bênção receber você com alegria em nossa casa. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Mais um Show da Fé Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado sempre. Nunca saia dessa programação e siga também as redes sociais do Show da Fé Rio de Janeiro. Você vai encontrar lá, principalmente no YouTube. Amém? Deus abençoe você, fique na paz e eu fico aqui. Um forte abraço do seu pastor em nome de Jesus. Clamo a ti, Jesus, pois creio que o Senhor pode realizar. Vem com o seu poder e faz outra vez, faz outra vez. Jesus.